Olá pessoal, tudo bom? Agora eu vou falar sobre o vídeo falando sobre um dos planetas mais importantes do zodíaco. Esse é um planeta muito temido e às vezes também bastante injustiçado, porque ele é conhecido como o maior maléfico do zodíaco, né? O planeta que mais prejudica, que muita gente teme, que muita gente não gosta, que muita gente xinga. E realmente algumas pessoas não entendem o real significado deste planeta. Saturno é um planeta de punição e justamente por isso, por ele punir muitas vezes, e por ser muito rígido, muito sério, algumas pessoas acabam não gostando muito desse padrasto aí do céu, né? Mas a gente vai falar agora do planeta Saturno. E este planeta, ele rege 2 signos. Ele rege o signo de Capricórnio, que a gente falou há pouco tempo, né? Tem um vídeo falando sobre esse signo maravilhoso. Mas ele também rege o signo de Aquário, que é muito interessante. Quando eu for falar do signo de Aquário, eu vou falar dentro do arquétipo de Aquário sobre a regência do planeta Saturno neste signo. Saturno na astrologia tradicional, antigamente, né? Saturno regia Aquário. E hoje em dia, na astrologia mais contemporânea, Urano rege o signo de Aquário hoje em dia e ele é corregido por Saturno. Isso quando a gente for falar de Aquário. Mas é bem interessante entender que este planeta ele rege esses 2 signos. E como eles são tão diferentes e tão parecidos ao mesmo tempo, tanto que um necessita do outro. Aquário não daria certo sem Saturno, simplesmente. Então, mas isso é para um vídeo mais futuro. Mas hoje eu vou falar sobre o planeta Saturno. Esse planeta Saturno é muito interessante entender que este planeta ele vai servir para os 2 signos, tá? Saturno, ele tem um ciclo bastante lento, ele é mais um desses planetas que são transpessoais, ou seja, são os planetas que são mais lentos e que após Saturno entra o grupo de planetas geracionais, onde entram os realmente lentos aí do zodíaco, aqueles que levam uma geração praticamente para poder sair de um signo. Então, Saturno ele é o último planeta conhecido na astrologia tradicional, ou seja, chegava até ele e ali era o fim. Este planeta ele leva em torno de 29 a 30 anos para poder dar a volta no zodíaco, ou seja, voltar para o mesmo grau em que ele estava quando você nasceu. E ele também tem os ciclos importantes deles a cada 7 anos. A cada 7 anos ele faz um aspecto com ele mesmo, aspectos interessantes aí. Do momento que a gente nasce ao momento que a gente desencarna, nós estamos sendo regidos pelo tempo. O tempo é contado ou de forma decrescente ou de forma crescente. Isso aí depende do ponto de vista de cada um. Mas o tempo ele é muito relativo para muitas coisas. O tempo de espera é um tempo diferente de um tempo de lazer e prazer. O tempo de dor ele é muito comprido. O tempo da alegria, às vezes, é muito curto. Então, o tempo ele é muito relativo. Mas todas as variáveis do tempo têm algo muito poderoso para nos ensinar. O tempo ele nos ensina muita coisa. Quando a gente repara numa fruta, por exemplo, o tempo que essa fruta precisa para crescer, para amadurecer e para cair da árvore é um tempo que não dá para ser violado. Se a gente tira a fruta antes do tempo, essa fruta vai estar amarga, vai estar rançosa, vai estar dura. Se a gente demora muito tempo para colher a fruta, quando a gente chega lá, ela já está no chão apodrecida, então não dá para comer. Então o tempo ele tem um ciclo certo e a gente precisa estar ligado nisso, porque se o tempo passar do tempo dele, a gente simplesmente perde o bonde. E Saturno vem para mostrar isso para gente. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter uma estrutura, a gente precisa estar na realidade aqui da Terra para poder entender e perceber esse tempo. Porque o tempo está ali, ele vai estar eternamente ali. Nós estamos passando por ele. Somos nós que passamos pelo tempo. O relógio, se a gente olhar para um relógio de parede, ele é cíclico. Se a gente olhar para o Sol, ele
ele dá a volta ali constantemente, né? Ele é cíclico também. Então, o tempo, o Sol, os planetas vão continuar girando em torno do Sol. Vai estar ali. A gente não. A gente vai envelhecer, a gente vai passar, a gente vai ficar mais velho ou mais sábio. E essa é a proposta de Saturno. Saturno quer que nos tornemos sábios e não velhos, velhos limitados, velhos caídos, velhos sem forças, velhos sem conhecimentos, mas velhos sábios. E só é possível envelhecer com sabedoria através da experiência, da boa observação, da paciência e entender que tudo na nossa vida tem um processo, tem um início, um meio e um fim. Todo dia a gente tem um início, um meio e um fim. A gente acorda, é o início, a gente faz as nossas atividades, a gente tem esse meio todo aí, e depois nós temos o fim, que é justamente o ir dormir para acordar no dia seguinte e iniciar um novo dia. A gente tem esse ciclo também nas etapas da vida. Por exemplo, a gente tem a infância, a juventude, a fase adulta e a fase da melhor idade. A gente tem os momentos de descoberta, a gente tem os momentos de experiência, a gente tem os momentos da colheita na vida. Então, tudo tem um tempo certo, não dá para pular etapas, não dá para a gente desejar entrar numa faculdade quando a gente está no ensino médio, não dá para tentar aprender cálculo quando a gente está aprendendo a somar. Saturno, ele é assim, ele é tão simples, ele é tão prático, ele é tão fácil de entender que às vezes as pessoas o entendem mal, porque ele é simplesmente fácil. Saturno, ele é um planeta que ele ensina, mas ele ensina de forma objetiva. Ele vai sempre ensinar de forma objetiva pra gente. É tudo preto no branco. Você está seguindo o seu destino? Sim, estou. Ah, que bom, que ótimo. Então você passou aqui. Você está seguindo o seu destino? Não, não estou. Então vamos lá. Você não está, você vai colher as consequências disso aí. Porque ele é o mestre, ele é o senhor do tempo. Ele não pode desperdiçar o tempo dele. Tempo não se desperdiça. O que se desperdiça é vida, é oportunidade, é experiência. E quando Saturno vê isso, ele vai punir, porque foi desperdiçada a oportunidade de se melhorar, de crescer, de aprender. O tempo vai estar sempre presente, isso aí não é problema. Mas a pessoa não. A vida dela está passando. A oportunidade que ela tem de resgatar, de se melhorar, isso aí está passando. Está indo. Então Saturno tem que ser rígido, tem que ser bravo, tem que ser exigente, tem que ser durão. Mesmo se Saturno não fosse assim exigente, durão, não teria como pular as etapas, porque a gente está falando do planeta que rege o simbolismo, o arquétipo de tempo. E tempo não se viola. O tempo, ninguém tem o poder de violar o tempo. Ninguém consegue parar o tempo. Para um relógio, mas não para o tempo. O tempo ele é constante, ele é para sempre. Ele simplesmente é. Na verdade, quem criou o conceito de tempo foi o homem. Mas o tempo, ele é tão poderoso, ele tem um simbolismo e um significado tão maior que o ser humano ainda não foi capaz de compreender o real significado e sentido do tempo. Por quê? Mais uma vez, tempo é relativo. Depende da situação em que cada um está passando. Esse tempo pode passar mais rápido, pode passar mais devagar. Mas será que passa realmente mais rápido ou mais devagar? O tempo é um mistério. Mas é um mistério tão realista, tão verdadeiro, tão concreto, que é impossível violá-lo. Eu não consigo estar com 38 anos e amanhã querer estar com 40. E eu também não consigo voltar no tempo e voltar aos meus 18 anos. Isso é impossível. Existe coisa mais preta no branco do que isso? Existe conceito mais claro do que a gente nasce para morrer? Todos nós vamos morrer um dia? Que existe uma contagem de tempo aí para nossa existência na matéria? Isso é Saturno. Isso é o mestre do tempo. Então, uma das lições de Saturno é justamente compreender o conceito de tempo. É tentar compreender o que ele tenta dizer, o que o tempo realmente é. E para que a gente saiba aproveitar este tempo com sabedoria e saiba esperar, porque as coisas acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, mas tudo na vida tem um tempo.
Não dá para pular etapas. Então, se a gente tem que casar quando chegar a 80 anos, é com 80 anos que a gente vai casar. Se a pessoa tiver que se formar numa faculdade quando tiver com 50 anos, vai ser com 50 anos que ela vai se formar. Se a pessoa tem que perder o pai com 5 anos de idade, é com 5 anos que essa pessoa vai sofrer essa perda. E tudo que o tempo faz, ele faz com sabedoria. Se a gente tem que perder um pai com 5 anos de idade, é porque precisa perder esse pai com 5 anos de idade. Existe uma razão e um motivo para isso. Porque Saturno também é kármico. E ele traz sempre lições dentro do seu arquétipo. Se a gente tem que se casar com 80 anos, existe uma razão para isso. Não é por acaso que você tem que esperar esse tempo, essa fruta amadurecer, chegar no ponto certo para que possa ser colhida. Se for antes, está azedo, está duro, está amargo, se for depois, apodrece. Então, se precisa casar aos 80 anos, é com 80 anos que essa pessoa vai casar. Se precisa entrar com 50 anos numa universidade, da mesma forma, precisa esperar esse ciclo iniciar e chegar no ponto certo para que essa pessoa ingresse numa universidade ou numa faculdade. Qual é o mistério disso? O mistério é que a gente não sabe lidar com a espera, é que a gente não consegue entender este conceito de tempo. Tudo tem um tempo certo para acontecer. E aí a gente fica meio que desesperado, acha que a vida está sendo injusta, acha que todos os santos, que todos os deuses, que todos sei lá o que estão contra a pessoa, que o universo está conspirando contra a pessoa, ou que a pessoa que trabalha comigo está me invejando, está jogando uruca em cima de mim. Aí pronto, aí começam a surgir várias desculpas para justificar aquilo que a pessoa não tem paciência, não tem sabedoria para saber esperar. E isso é Saturno. Saturno é paciência, Saturno é controle, Saturno é serenidade, é seriedade. Onde quer que Saturno esteja no seu mapa, é ali que você vai encontrar essa questão de tempo e que você vai ter que aprender a lidar com o tempo de Saturno. Muitas vezes aonde ele se encontra é onde existe um retardamento dos acontecimentos ali, ou aonde você precisa de mais tempo para poder aprender as lições daquele setor, ou seja, da casa onde Saturno está e também do signo onde ele se encontra. Então, se você tem, por exemplo, Saturno na casa 2, você vai precisar de um tempo para aprender a lidar com os seus valores e também para conseguir juntar dinheiro e também para ter os seus bens, para conseguir construir o seu castelo, para poder construir o seu reino, para poder trabalhar duro e conquistar o que você precisa, comprar um carro de boa qualidade, conseguir um apartamento, tudo isso vai levar um pouco de tempo. Você vai precisar amadurecer quanto a isso, aprender os seus valores também. Aprender a se dar valor, a se valorizar e a valorizar as coisas pode ser que leve um tempo. Se você tem na casa 5, por exemplo, Saturno, pode ser que você precise esperar um pouco mais para casar, para viver seus romances, para poder ter um filho. Pode ser que dificulte um pouco a questão dos filhos, já que Saturno é o mestre do tempo e a mulher ela tem um período para engravidar, né? Vai até ali os 50 anos, mais ou menos. Então, passou desse período, a mulher não engravida, então pode ser que dificulte também a ter filhos, porque precisa esperar um pouco. Isso é um dos simbolismos, por exemplo, de Saturno nas casas, tá? Ou no setor onde ele cai, ou no signo em que ele cai. E Saturno também ele demonstra no nosso mapa limitações. Então, por onde ele passa, diferente de Júpiter, que ajuda, que expande, que auxilia, Saturno ele já é o oposto disso, ele já é um limitador. É porque ele impõe regras, ele impõe o seu poder de tempo, ele impõe a sua força ali. E geralmente é ali que você tem lições a aprender, porque é justamente naquele ponto que Saturno está para te dizer assim: bom, aqui as coisas não são tão fáceis quanto você pensa. Aqui neste ponto, neste exato ponto do seu mapa, alguma coisa não fluiu bem em outras vidas e você precisa aprender a lidar com isso. Se ele estiver retrógrado, mais ainda, você vai ter que esperar ainda um pouco mais para que as coisas fluam ali. Geralmente depois dos 38 anos, depois dos 35 anos por ali,
Saturno ele começa a aliviar. Depois do primeiro retorno dele, ele já começa a dar uma aliviada. Dos 38 por ali já começa a melhorar um pouco. Mas Saturno ele leva um tempo para poder amadurecer aquele setor. Então, pegando esse conceito, a gente pega e joga isso dentro do setor onde ele está. O que a gente precisa fazer? A gente precisa amadurecer aonde ele está. Porque ele só funciona quando a pessoa amadurece. Ele só vai para frente quando a pessoa amadurece. E ele só permite que as coisas caminhem ali quando ele vê que a pessoa amadureceu. Ou aquele setor está amadurecido, ou os assuntos referentes àquele setor é amadurecido. E aí ele se torna rígido, aí ele se torna o malzinho do zodíaco, aí ele se torna o carrasco do zodíaco, porque as pessoas simplesmente não aceitam que precisa de tempo para amadurecer. E o amadurecimento não vem da noite para o dia. Ele leva tempo. Não é que Saturno seja um complicador, não. Quem complicou fomos nós, e alguma coisa que a gente aprontou aí durante a nossa existência, né? Eu sempre digo isso, né? A vida não é só essa aqui, a vida é uma só. Então, durante toda a nossa existência, a gente aprontou alguma coisa que fez com que aquele setor ficasse limitado, né? Que mostrou que a gente não estava maduro bastante para poder lidar com aquilo. Então, vem Saturno e põe regras, porque Saturno também está ligado a regras, a normas. Então a gente precisa seguir normas e regras. E isso é terrível, quem gosta, né? De seguir normas e regras, ou seja, quem gosta de seguir e respeitar o tempo. Todo mundo gosta de ser livre, né? Mas tudo tem um tempo para acontecer. E assim é Saturno, e também é Aquário. A gente vai entender, porque o campo das ideias, é lindo, é maravilhoso estar no campo das ideias. Aquário pensa. Aquário vai lá na frente, busca e tem a compreensão das coisas, mas e aí, quem é que vai concretizar as ideias? Quem é que vai trazer para a realidade? Quem é que vai fazer o cálculo? Quem é que vai entender as formas, as fórmulas? Quem é que vai entender a física? Quem é que vai pegar na massa? Quem é que vai fazer o concreto? É o pensamento? É a ideia? Não, é o homem, é a pessoa, é a mão na massa, é a prática, é isso que vai fazer com que o que foi criado no campo da imaginação e da ideia se torne realidade em Saturno e com Saturno. E Capricórnio é basicamente isso. E aí, cadê o mundo concreto? Em que você está pisando? Aonde você está dormindo? Qual é o teto que te protege? Quem fez tudo isso? Alguém foi lá, botou a mão na massa e fez. Agora, para trazer as coisas para o campo físico, tem que respeitar a lei do tempo. Você não vai conseguir erguer uma parede se você não esperar o cimento secar. Se você não esperar o cimento secar, a casa vai desabar. Simples. Saturno está ligado aos agentes da lei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é o planeta que passa fiscalizando mesmo, para saber se está tudo certinho. Então, tanto na sociedade quanto na nossa vida pessoal, Saturno está fiscalizando. Está vendo se está certo. Se não tiver certo, vai ser punido, vai sofrer as consequências por isso. E como que é a punição de Saturno? Saturno vai punir dificultando ainda mais aquela situação, para que você aprenda de alguma forma. A vida entra num ciclo constante, viciado, que não sai daquilo ali. E não vai sair até que a pessoa aprenda. E se o tempo tiver que ser cumprido, porque o tempo tem o seu tempo para ser cumprido, se chegar ali e você não amadureceu no tempo determinado pelo tempo, o que vai acontecer? Você vai ter que chegar naquele ponto, mas vai chegar como? Através da dor, através do sofrimento, porque você não está maduro o bastante para chegar ali, então você vai sofrer as consequências. É como se fosse assim: você precisa viajar para fora, ir para o exterior para estudar, mas você vai ter que falar uma outra língua, uma língua diferente. E Saturno pediu o tempo inteiro para que você estudasse, vamos supor que inglês. O tempo inteiro falando, estuda inglês. Você está estudando inglês? Precisa estudar inglês. E você só levando com a barriga aquilo ali, não levando a sério. Chegou a época de você viajar e ir para o estrangeiro. Tem como fugir disso? Não tem. Então o tempo chegou no tempo. Você vai para o estrangeiro.
Quando você chega lá fora, o que acontece? Você vai ter que falar inglês, você vai ter que fazer uma apresentação de um trabalho numa escola ou numa empresa e você não tem o seu inglês. O que você vai ter que fazer? Você vai sofrer as consequências pelo fato de você não ter estudado antes a língua, de você não ter se preparado para aquela situação. Então vem Saturno e ele pune aí. Então o que você vai ter que fazer? Vai fazer uma péssima apresentação, mas vai ter que fazer a apresentação. As pessoas podem rir de você, porque você não soube se colocar, falou tudo errado. Ou você vai ter que correr contra o tempo, contra Saturno. Saturno está te punindo ali para que você estude de manhã, de tarde, de noite, em um curtíssimo período de tempo, para poder alcançar e aprender o que você deixou de aprender lá atrás. Então você vai se exaustar, você vai cansar, você vai ser sugado, vai correr atrás do tempo perdido, tentando estudar aquela língua. É assim, é um exemplo simples que eu dei aqui de punição de Saturno. Mas quem puniu? Foi Saturno? Ou foi você que não soube ser maduro bastante para entender que era necessário estudar? Então a gente tem que entender que Saturno ele age dessa forma. Ele faz isso com a gente. Ele é muito sério, ele é muito sábio. Ele é um senhor de idade extremamente sábio. E ele simplesmente dá a corda para que a gente se enrole nela. Ou a gente utiliza a corda que Saturno dá para que a gente saiba sair das situações difíceis com maturidade, ou que a gente se enrole nessa corda. A escolha é nossa. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está ali porque Saturno é imparcial. Ele não vai ficar comovido com o seu choro, ele não vai ficar comovido com as suas lamentações. É um planeta que é uma energia, um arquétipo que não liga para essas coisas. Ele é totalmente imparcial. Então, as escolhas que a gente faz é responsabilidade nossa. Por isso que o planeta Saturno está, mais uma vez, ligado à responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E só nós. Não adianta botar culpa em ninguém. Porque ninguém tem culpa, ninguém tem nossa perna, ninguém tem nossos braços, ninguém tem nossa mente. Ninguém pega a gente e transforma a gente num boneco e faz o que o outro quer. A gente só faz o que o outro quer se a gente permite, né? É simples. Então, para Saturno não tem essa conversa de foi fulano, foi ciclano, é culpa do tempo, é culpa do clima, é culpa da minha mãe, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha namorada, a culpa é da minha ex-mulher, a culpa é do meu, do meu inimigo no trabalho. A culpa não é de ninguém, é nossa, é somente nossa, de mais ninguém. Saturno também está muito ligado ao momento presente, porque é no momento presente que se realiza. Saturno está ligado a Aquário, que está no futuro, mas o Aquário é um signo que está no futuro buscando as ideias, mas quando vai concretizar aquela ideia, Aquário precisa estar no presente. Então Saturno está no presente, no momento presente. Mesmo este planeta sendo um planeta que está relacionado aos karmas que a gente traz e dívidas que a gente traz de vidas passadas, então ele está, de certa forma, ligado ao passado, mas passado está ligado à Lua. Lua está ligado ao que a gente fica ali guardando nos nossos sentimentos. Lua é passado. Saturno está relacionado ao passado, mas precisa ser feito e concretizado e melhorado e resolvido no momento presente. É impossível resolver um problema se a gente não estiver vivendo este problema no presente. Tipo, não dá para um médico operar um paciente sem estar presente. É a mesma coisa, não dá para a gente operar os nossos karmas, as nossas dívidas, se o paciente não estiver ali na nossa frente, ou se o problema não estiver na nossa frente. Ou seja, Saturno vive o presente. Então, o presente recolhe o passado e semeia o futuro. E aí a gente tem Capricórnio e Aquário, que são os dois signos regidos por Saturno. E com tudo isso que eu falei sobre Saturno, sobre tempo, a gente tem que entender que para que tudo isso dê certo, Saturno precisa trazer para a gente o sentido de disciplina.
Então, onde quer que esteja Saturno no seu mapa, é onde você precisa se disciplinar, é onde você precisa se organizar, é onde você precisa planejar, é onde você precisa ter uma postura mais profissional, é onde precisa ter perseverança, de não desistir, de ter paciência, de ter sabedoria para esperar o tempo chegar no tempo. Tem uma frase minha que eu escrevi há muito tempo, bastante tempo mesmo. Eu acho que eu tinha uns 18 anos, 19 anos por aí. Foi quando eu escrevi essa frase, que ela diz o seguinte: tempo que é tempo, não dá tempo ao tempo. Quando o tempo resolve dar tempo ao tempo, só o tempo sabe quanto tempo o tempo deu ao tempo. Leva um tempo para entender o que isso quer dizer, mas é praticamente Saturno isso aí. É Saturno atuando. Então a gente precisa entender que não adianta desistir, porque somente o tempo sabe o tempo certo que as coisas vão acontecer. A gente precisa se compromissar com a continuidade das coisas. Se a gente iniciou um projeto, a gente precisa continuar, a gente precisa persistir. Lembrando que todo dia existe um novo início, um novo meio e um novo fim. Todo dia a gente tem a oportunidade de crescer, de melhorar. É como se a gente renascesse todos os dias. Muita gente acha assim, eu só vou resolver isso na próxima vida, na próxima encarnação, e esquece que a gente tem a oportunidade todos os dias de resolver os nossos problemas. Isso é Saturno atuando o tempo inteiro, porque nós estamos no presente. Sol, indo para a nossa essência, para aquilo que nós somos de verdade, é o presente. Saturno é a oportunidade no presente de trazer para a realidade aquilo que o nosso Sol pede. Saturno também está ligado a cronograma, porque existe um cronograma perfeito do céu, do cosmos. E a gente tem que seguir o cronograma. Da mesma forma como o exemplo que eu dei da pessoa que vai estudar ou vai trabalhar fora e precisa aprender o inglês. A pessoa vai viajar para fora de qualquer forma, vai ter que enfrentar essa situação de qualquer forma. Isso é o cronograma de Saturno. Saturno tem períodos, tem prioridades. Ele é todo organizado. Junto com Capricórnio, então, a coisa fica que é uma beleza. É tudo muito estruturado e a gente precisa seguir à risca. E Saturno não está relacionado a azar no mapa. Saturno está relacionado à oportunidade. É você pegar essa oportunidade e fazer alguma coisa com ela. É você saber aproveitar e ter maturidade e sabedoria para entender o que a vida está pedindo. Assim como Plutão, mas Plutão ele é muito mais drástico e muito mais destrutivo, que não dá nem oportunidade, Saturno dá oportunidade. Mas a gente precisa perceber as oportunidades que aparecem. E Saturno traz essas oportunidades, joga na nossa cara. Ele é manso, carinhoso, meiguinho, chega e fala: que bonitinho, olha que oportunidade chegando, tá batendo na sua porta, você não vai atender não? Não, Saturno não é assim. Saturno chega e pá, joga. Tá vendo aí? Vai segurar ou vai deixar passar? Você vai sofrer as consequências depois se não utilizar essa oportunidade que eu tô te dando aí. E aí você pega ou você larga. E aí vem as consequências boas ou más das nossas escolhas, né? Uma outra coisa a respeito de Saturno é que a gente precisa ser obediente. Se a gente não obedece às regras, às leis e às normas de Saturno, a gente sofre consequência. A gente sofre, a gente pena, porque é aquilo. Ele é o Senhor do tempo. As coisas têm etapas para serem cumpridas e vão acontecer dentro dessas etapas, dentro desse período. E a gente simplesmente tem que obedecer, baixar a cabeça e esperar o tempo chegar no tempo. Bem assim. Saturno ele precisa trazer a gente para uma realidade sólida, concreta. Então ele não tem tempo de fantasiar, de ficar enfeitando as coisas. Ele é muito resumido, ele é muito seco e ele é muito prático. Então, onde quer que esteja o seu Saturno no seu mapa, você vai ser resumido ali, vai ser prático, vai ser seco ali. As coisas não vão ser pintadas ali como a gente quer, né? Iludidas ali. A coisa vai ser preto no branco. E quando a gente entende Saturno, quando a gente sabe lidar com esse planeta maravilhoso aí,
que traz muito ensinamento, que traz muitas oportunidades para a gente, quando a gente sabe utilizar, quando a gente entende o seu recado, quando a gente percebe que onde ele está, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais, a gente precisa dar mais atenção, a gente precisa trabalhar mais naquele setor. Quando a gente faz isso, de tanto repetir aquele exercício, de tanto ter que se esforçar para fazer bem feito ali, chega um certo momento que a gente chega à excelência. E o fruto que a gente colhe desse planeta é justamente esse, o fruto da excelência. A gente se torna excelente no setor onde Saturno está, se soubermos usar este planeta bem naquele setor. Então é a nossa oportunidade de otimizar o nosso fazer, o nosso dever, e aprimorando, trazendo qualidades que a gente não conhecia. E é daí que vem o crescimento. E é daí que vem a evolução. Agora, se a gente pega esse planeta, Saturno, e a gente joga para o campo da evolução, na parte da prova e expiação do planeta, olha só, imagina um resgate que talvez alguém tenha no casamento, onde se precisa começar a entender ali na casa 7 que tem resgates ali com a pessoa com a qual você vai se casar e que precisa passar por algumas dificuldades, que precisa passar por algumas limitações, que vai sentir algumas dores, que as coisas não são fáceis ali e que todas as situações possíveis de acontecerem ali no setor do casamento, ou na casa 7, por exemplo, tendo um Saturno na casa 7, são para serem resolvidas no presente, com sabedoria, com paciência. Depois que a gente passa pelo processo de amadurecimento, pelo processo de evolução e pelo processo de resgate, quando a gente sai muito melhor. Ou o casamento continua de uma forma muito madura, ou se inicia um novo casamento, um novo relacionamento de uma forma muito mais madura. Recebe a recompensa do trabalho e das lições que a gente teve na primeira etapa desse Saturno. Isso é Saturno. Esse Saturno atua muito, inclusive, nesse lado também de resgates, de vidas passadas, de resolver problemas pendentes que ficaram ali. E se a gente não sabe utilizar essa energia de Saturno, aí ele acaba atuando realmente de forma maléfica. Então aí a gente se torna pessimista, a gente se torna egoísta, a gente se torna imaturo, a gente pode se tornar desonesto, impaciente, atropelar o tempo todo, querer as coisas na hora que a gente quer, não aceitar as regras, não aceitar normas. Aí tudo que foi falado vira do avesso, né? E não é isso que Saturno quer. Na verdade, não é culpa dele, é culpa nossa, gente, que não está sabendo lidar com essa energia. A gente precisa ter muito equilíbrio, inclusive, para poder lidar com as energias de Saturno. E geralmente, quando a gente não respeita e não sabe lidar com as energias de Saturno, ele volta punindo. Ele tem dois retornos. Ele tem o retorno ali aos 29 anos e ele tem o retorno dele ali aos 59, 60 anos. E Saturno, quando ele retorna realmente punindo. Não é uma coisa de uma viagenzinha de aprender uma língua estrangeira, não. É uma questão de vida. São 29 anos que Saturno leva para fazer o seu retorno. São 29 anos de amadurecimento. Se a pessoa não amadurece nesses 29 anos, ela vai ter que amadurecer nos próximos 29. Ou seja, ali aos 59, 60 anos. E conforme os seus ângulos, né, que Saturno vai formando ali no seu mapa, e Saturno natal com Saturno em trânsito, ali é só chibatada, porque ele é um planeta de punição, ele é um planeta que está ligado à prova e à expiação, e é onde está ligado à realidade, está ligado ao presente. Então ele não vai bater no futuro, ele não vai cobrar no futuro, ele vai cobrar agora, e ele está sempre atuando no nosso mapa. Dá medo? Dá um frio na espinha pensar assim? Dá. Saturno tem essa característica? Tem. Mas se a gente souber lidar com ele e conseguir interpretar e entender a mensagem que está ali no nosso mapa, muita coisa pode ser melhorada. Muita coisa pode ser entendida. É extremamente importante saber aonde está o planeta Saturno no nosso mapa. Lembrando, gente, que Saturno ele se exalta em Libra. Então, é o senso de estética, é o senso de
de justiça, é o equilíbrio e também são as leis, tá? Então Saturno, assim como o Capricórnio, tem muita ligação com isso também. Está ligado também ao casamento, que é onde legaliza as uniões. Esse casamento precisa se tornar aceito pela sociedade, né? Tem regras, tem leis aí de compartilhamento de bens, né? E aí vai. Então, só lembrando que Saturno está intimamente relacionado ao signo de Libra também, tá? Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre este incrível planeta Saturno. Eu espero que vocês entendam a importância desse planeta, que vocês entendam que o planeta não é maléfico. O que a gente precisa entender são as normas, as leis, as regras que esse planeta traz com ele e que ele traz para a nossa vida, que ele traz para a nossa realidade. Todos nós temos Saturno no mapa. Em algum lugar este Saturno está atuando, em algum setor da nossa vida ele está atuando, em algum signo ele está atuando. Então é só olhar, procurar ver onde é que está esse planeta e entender que ali aonde ele está é onde a gente precisa amadurecer, é onde a gente precisa melhorar, é onde a gente precisa se esforçar. É onde a gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo, é onde a gente tem que ter um pouquinho de paciência, é onde a gente tem que esperar o tempo chegar no tempo, é onde a gente precisa que o fruto amadureça, é onde que a gente precisa prestar atenção e estudar, né, a tal língua estrangeira para não chegar lá na frente e se dar mal. Então, é praticamente isso. Saturno, ele é muito simples, ele é preto no branco. E ele só pede para que a gente coloque em prática aquilo que precisa ser arrumado, melhorado. E só nós podemos fazer isso, ninguém mais. Ninguém pode fazer por nós. E ele simplesmente pede, não coloque a culpa em ninguém. A responsabilidade é sua, somente sua. Ou seja, é nossa responsabilidade. Cabe a nós melhorarmos, nos esforçarmos e trabalharmos esse Saturno no setor em que ele se encontra no nosso mapa. Tá bom, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha mudado aí este conceito, né, que algumas pessoas têm de que é um planeta terrível, horrível. Ele não é assim, tá bom? Eu espero ter ajudado aí. E bons estudos para vocês e a gente se vê nos nossos próximos encontros astrológicos. Tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo, assista também a estes vídeos que estão aí abaixo. É só clicar no link que você será redirecionado aos vídeos em uma nova janela. Se você está assistindo a este vídeo através do celular, os links para os vídeos estarão na caixa de informação abaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e também compartilhe esse vídeo com os amigos. E não se esqueça de curtir a página no Facebook Encontros Astrológicos para que vocês possam acompanhar os vídeos e as postagens que são colocados ali. Muito obrigada e até os nossos próximos encontros astrológicos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau!